Canção bonita, Juízes capítulo de número 6. Eu quero agradecer a você que neste momento assiste-nos em todas as redes sociais, em todas as nossas plataformas e está inteiramente conectados em oração, porque a gente fica assistindo em casa, mas também em oração. Amém, igreja? Lê comigo Juízes capítulo 6, verso 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e deu o Senhor na mão dos midianitas durante 7 anos. Pode sentar, toda amada igreja. Nós bem conhecemos esta história de que os filhos de Israel sempre foram amados, escolhidos por Deus. Eles sempre foram honrados, sempre tiveram toda a regalia, pastora Lucimara, e nunca lhes faltava nada. É assim a nossa vida, César, diante de Deus, quando nós estamos em obediência, irmão Evaldo, não nos falta nada. Eu já vi pessoas dizer: eu estou, bispo, em obediência, eu estou fazendo tudo certo, eu só faço orar e jejuar, mas é o contrário do que o senhor está dizendo, só acontece coisa ruim na minha vida. Eu, porém, digo, muitas vezes, irmãos, estamos indo para o monte, estamos orando, enfiados dentro da igreja, mas estamos pior do que um ímpio, porque guardamos às vezes lá no recôndito do coração coisas que não queremos enxergar e nem permitimos que os outros enxerguem. Não existe maldição sem causa. Se você está atolado em uma maldição, eu quero dizer para você, esta maldição está escondida para a sua vida não andar, para a sua vida não decolar, para os seus negócios não darem certo, para a sua vida ficar toda bagunçada. Há um erro, é preciso que se ache este erro, e não é a igreja que vai apontar este erro, não é o bispo que vai denunciar este erro, mas é você com experiência com Deus, com intimidade com Deus, com aquebrantamento com Deus, que vai lutar, achar e consertar isto, porque não é possível que Deus fale uma coisa na Bíblia e outra na sua vida. Estamos diante de uma palavra em que o Senhor diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu, os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas eram os demônios inimigos daquele povo. Os midianitas eram uma espécie de coisa ruim, e Deus, observe, entregou os filhos de Israel nas mãos deles por 7 anos, mostrando que aquilo ali era para que eles vivessem uma lição. Aparentemente, vamos entender que parece que Deus era uma pessoa ruim fazer isso, mas é tipo aquele pai que está com o filho dentro de casa reclamando, e o pai fazendo tudo por ele, mas ele só reclama e está tudo ruim. E chega uma hora que, mesmo com o coração partido, o pai diz para aquele filho: vá. O pai diz para aquele filho: faça
o pai chega a abrir mão sabendo que ele vai se arrebentar. Então, quando a Bíblia diz que Deus deu os midianitas, a Bíblia está dizendo que Deus estava permitindo que eles vivessem uma outra história, que eles aproveitassem uma experiência, vivessem uma experiência e comparassem se realmente Deus é bom ou não. Porque nós só sabemos dar valor a uma coisa quando perdemos. Que tristeza, mas é a realidade. Parece que quando estamos na igreja, adorando, bendizendo a Deus, fazendo a coisa tudo direitinho e Deus começa a abençoar, parece que quando isso acontece, soltamos as rédeas, não é, irmão? E trocamos o culto pelo um jogo de futebol e ficamos loucos torcendo por times de futebol. Tudo bem que você até goste de um time de futebol, mas se entregar, ficar louco, ficar descontrolado e viver uma pobreza miserável dessa, passar a um ridículo desse, uma vergonha dessa, é desonrar a Deus. Esse já é um dos pontos que talvez você diga, eu faço tudo certo, mas é idólatra de um time de futebol, é idólatra de um cantor, é idólatra de uma pessoa, é idólatra de algo, infelizmente, e estas raposas, chamamos de raposas na Bíblia Sagrada, proíbe, porque tudo que é exagerado é pecado, tudo que é dado em uma medida maior do que a necessária é pecado. O ser humano que se torna dependente emocional de algo é pecado. O homem que se torna dependente emocional de uma mulher, a mulher que se torna dependente emocional de um homem, de uma criança, de um filho, de uma filha, ele tende a desviar-se da realidade bíblica e passar a viver uma maldição na vida. Então, os filhos de Israel exageraram. Entendam que aqui não destaca, não diz necessariamente os pecados, mas lendo a palavra do Senhor e estudando outros pontos, vamos descobrir que foram muitos pecados que levaram Deus, os filhos de Israel, para longe de Deus. E o Senhor disse, eu acredito que ao longo destes 7 anos, eles vão se arrepender, eles vão voltar. Acredito que ao longo destes 7 anos, eles vão sentir dores, vão lembrar e vão voltar pela dor. É triste dizer isso, voltar pela dor. Vão voltar chorando, mas vão voltar quebrados, alguns sem perna, outros sem braço, outros sem os olhos, outros com o cabelo caindo, outros com a velhice precoce. Eles vão voltar decepcionados com o que eles viram, eles vão voltar decepcionados com o mundo, porque nós dizemos muitas vezes, eu graças a Deus não digo isso, mas eu já vi pessoas dizer, o povo do mundo é melhor de conviver do que o da igreja. Não é não, viu? Não se engana não, é mentira de quem está dizendo isso a você, não é não. Louvado seja Deus, o mundo está melhor do que a igreja, misericórdia, não está não, com todos os defeitos daqui de dentro, aqui está melhor. É melhor você ficar lebandacandiofarga. Ou muitas vezes eu vejo irmãos dizendo, eu me relaciono melhor com os ímpios do que com os próprios irmãos da igreja, porque você nunca procurou buscar nos seus irmãos coisas boas. Você já se arma, você já está, infelizmente, com a sua mente cauterizada
você já educou-se a discriminar, se afastar, desprezar e dizer que não é bom. E como que você, com essa cegueira espiritual, acha que está agradando a Deus? Eu tenho certeza, Deus vai te dar amigos mundanos e vai te dar a essência da traição, da covardia e da maldição deles, para você viver, para você me olhar daqui a uns dias e me perguntar: Bispo Edinaldo Silva, por que o senhor não me disse isso antes? Você vai me questionar: por que não me falou isso antes? Porque eu tenho certeza, a decepção vai ser grande. Eu não sei para quem é, eu não sei para quem esta palavra está descendo, que eu não sou de preparar sermão, mas alguém vai se decepcionar, alguém vai apanhar para aprender, alguém vai gemer para aprender, e um dos choros, um dos gemidos, uma das lágrimas que Israel derramou, foram lágrimas de sangue, porque a Bíblia diz, no capítulo 6 e no versículo de número 2, que prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. A primeira coisa que Deus permitiu foi que a força do inimigo fosse maior do que a dos filhos de Israel. Antigamente, você tinha forças na oração. Você tem forças para orar, você tem forças para jejuar, você tem forças para congregar, você tem forças para exaltar, você tem forças para glorificar, você tem forças e condições para vir para a igreja. Hoje você está sobreposto a qualquer entidade, a qualquer demônio, a qualquer espírito imundo. Hoje você está forte, você está acima de qualquer câncer, de qualquer tireoide, de qualquer tuberculose, você está acima de qualquer munição do inferno, você está acima de qualquer coisa. Vindo para você, você tem um pastor que ora, você tem uma igreja que ora, e você tem um Deus na sua vida que Ele ajuda. Agora, quando Deus tirar a mão de você, vai ser você e a sorte. Era você e Deus, mas vai ser você e a tua sorte. Que Deus te ajude e que você tenha aí no seu bolso, como diz lá no mundo, né? Os seus amuletos. Prepare seu dedo de anjo, pé de coelho, trevo de 4 folhas, que não é isso que você quer? A Bíblia não te satisfaz mais. Então você vai ter que recorrer ao catimbó, espiritismo, você vai ter que consultar mortos, porque hoje você consulta o Deus vivo, entende? Você vai ter que agora achar na lixeira alguma comida para sobreviver, porque você hoje põe o resto na lixeira. Amanhã, sem Deus, você vai para a lixeira gastar o resto que alguém deixou. Eu te garanto isso. Deixar Deus é levar-se ao pior de todos os abismos. Eu falo como profeta, eu falo como homem de Deus, eu falo como quem está dentro do centro da vontade de Deus e estou enviado pelo Espírito Santo com um único objetivo. Tenho observado o culto, tenho observado a igreja, tenho observado você, mas tenho te dito, o Senhor não está se agradando da tua vagarosidade. O Senhor não está se agradando dos teus questionamentos, da tua rejeição. O Senhor não está se agradando do teu serviço pouco, quase nenhum. E quando feito sem amor, sem temor, o Senhor está triste com as obras das tuas mãos, porque são obras que não estão perfeitas. O Senhor está desanimado de continuar como Deus na tua vida, porque você desanimou, você fugiu
você desprezou, você assistiu tua vida, você assistiu tua casa, mas você pensou só em você. Vejam, eu saí daqui alguns dias desses atrás, fui ao Nordeste e fiz um trabalho maravilhoso. E quando foi ontem, que eu estava voltando cansado, muito cansado, dirigindo do Nordeste para cá, esses dias rodei mais de 6.000 quilômetros. Além das viagens e de volta, ainda tive as cidades que tinha que visitar. E quando eu voltei ontem, uma pessoa ligou para mim de Ubá, em Minas Gerais, que estava fora da minha rota, me contando que precisava que eu fosse orar, porque havia um problema de saúde com a filha. Olha, meus irmãos, quando eu cheguei ali em Governador Valadares, que dava acesso a BH e Rio de Janeiro, o caminho era bem diferente. Quando eu coloquei para Ubá, a rota totalmente outra, por uma estrada perigosa. Mas o Senhor disse, vai. Eu fui, fiquei naquela casa aproximadamente uns 15, 20 minutos, olhe lá. Foi o trabalho suficiente de fazer o que Deus tinha mandado e voltar para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, já era umas 7 horas da noite e alguns minutos. Mas veja o que é um amor por uma alma e me conte se isso conta diante de Deus ou não, porque eu poderia inventar uma desculpa ou dizer é mais uma pessoa, ou talvez eu dizer Deus entende porque eu já ajudei tantas outras, então uma assim, a mais, a menos. Não, essas coisas, irmão, acontecem para Deus testar você. Ali é um teste, ali era Deus dizendo, agora eu quero ver se você dá conta. Porque Deus, ele sempre vai te desafiar e te testar para saber se o que está no teu coração é puro ou é de interesse próprio. Porque quando eu sirvo por conveniência, quando eu faço as coisas pensando em mim, quando a minha dedicação é nos meus interesses, logo, isso não é a vontade de Deus, isto é a minha vontade. Por aí está cheio de pessoas falando de Deus, mas vocês entendem, eu não quero aqui criticá-los, mas vocês não são crianças de não entender e de não ver nos olhos da pessoa que aquilo ela faz profissionalmente, mas ela não faz por amor, por dedicação, porque amor e dedicação é quando você tem opção de escolha e você faz a escolha para aquela. Uma pessoa disse para mim, eu sou humilde, bispo, e eu olhei para ela, vi que ela não tem nada na vida, nunca teve e nunca terá pelaquela cabeça dela. Ser humilde daquele jeito é fácil, você não tem nada mesmo, já está na lama, e mesmo assim tem gente que está na lama e é arrogante, mas ela disse para mim, eu sou humilde. Aí uma coisa me questionou, se desse hoje ouro, casas bonitas, carros bons, tudo para essa pessoa, será que ela manteria essa humildade? Então, existe humildade, muitas vezes, forçada. Você está mesmo na lama, então quem te vê na lama, olha assim e fala, é humilde. Mas a pergunta é, por que você está na lama? Por que Deus não lhe tirou da lama? Por que tem gente que nunca sai da pobreza, da lama, da miséria? Porque tem gente que se atola e fica, e ninguém puxa, e ninguém arrasta. Não existe um Deus que ele arrasta, porque a irmã acabou de ler que a nossa aflição, a Rose leu, que a nossa aflição é momentânea. E que a aflição é essa que nunca acaba. Tem pessoas aqui que você olha para ela há 2, 3, 4 anos atrás, é a mesma pessoa, está na mesma lama, está vivendo as mesmas situações. Não, você precisa mudar, você precisa mudar. Deus, se não foi aí ainda, com uma retroescavadeira,
tirar essa lama e tirar você desta lama, é porque você está vivendo algo que não está permitindo que Deus te puxe. Você tem que sair, mas você só vai sair se você se posicionar. Se você quiser sair. Quantos testes Deus já colocou diante de você? Você não passa nesses testes de Deus. Você não quer ouvir a voz de Deus. Então este culto de você para você é que está te matando. Eu conheci uma pessoa, amados, que ela se cultuava tanto. Ela criticava a igreja, porque a pessoa que se cultua é aquela que se sente melhor do que outra. Cuidado, o culto ao humanismo. O culto ao humanismo. Eu me adorando. Como é que eu me adoro? Me achando melhor. Não querendo falar com ninguém. Não querendo me juntar com ninguém. Eu faço, mas eu faço individual. Eu gosto de trabalhar para Deus, irmão, mas eu só gosto de trabalhar do meu jeito. Culto ao humanismo. Isso é paganismo. Você está praticando o paganismo com a Bíblia debaixo do braço e não sabe, talvez. Este teu paganismo, este teu culto a você, afasta você dos milagres. Está aqui. Por isso que esses 7 anos de maldição, por isso que essas desgraças estão acontecendo com você. Isso aqui é a voz de Deus. É para quem está aqui e para quem está em casa. Glória a Deus. Você só faz sozinha. Você só faz sozinho. Você senta em uma roda de pessoas criticando. Você só critica a igreja. Você só critica a igreja. Você é a pessoa que tem a medida certa. Você é a pessoa que tem a fórmula certa. Você é a pessoa que, se pegasse essa igreja, resolvia todos os problemas. Você é a pessoa melhor do mundo. Mas impressionante, por que Deus não escolheu você? Deus só não escolheu você porque a tua essência não é a tua fala, é os teus atos. A tua essência, quem conhece a Deus, o néctar, o apurar da tua essência, não sou eu que conheço e ninguém aqui conhece, porque você pode vestir uma capa aqui e viver o ano todo e ninguém conhece. Você sabe que se você quiser fingir, você quiser enganar, você consegue. Todo mundo aqui sabe que consegue enganar. Agora não consegue se enganar. O ser humano não consegue se enganar. Então existem 2 pessoas aqui que sabem quem você é. A primeira é Deus, a segunda é você. E mais ninguém aqui te conhece. Aleluia. Ninguém sabe quem é você. Você pode ser um monstro, você pode ser um psicopata, você pode ser um serial killer, você pode ser a pior espécie de pessoa, mas aqui dentro, se você não quiser aparecer, ninguém vai ver isso. Por isso que aqui está escrito: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, não aos olhos dele. Olha isso, Amanda. Olha isso, minha amada. Não aos olhos dele. Aqui a gente vê eles apontando para si e dizendo: mas o que eu fiz? Mas o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de mal? Quando você mergulha dentro da sua certeza errada, quando você se torna refém de uma legitimidade que não existe, não tem quem tire. Não tem quem tire, porque você está igual Lula, igual petista, acreditando nas mentiras que conta. Quando o ser humano passa a acreditar nas mentiras que conta, ele se torna escravo das mentiras que conta. Qual é a mentira que você tem contado para Deus? Você tem contado para Deus que é fiel?
Você tem contado para Deus que ama Ele? Você tem contado para Deus que Ele é tudo na sua vida? Você tem contado para Deus que Ele é o teu Pai? Você tem contado e você acredita mesmo que Deus é teu Pai? Olha o perigo. E com todos estes negócios aí que você anda vivendo, fazendo, você acredita mesmo que Deus te usa. E aí você fala em línguas. E você vai e profetiza para as pessoas. E você vai e faz as coisas como se você fosse uma pessoa maravilhosa e que estivesse maravilhosamente bem, espiritualmente bem diante do Senhor. Mas quando você olha para a realidade da tua vida, você se acha dentro de um pesadelo. Tua vida é um pesadelo. Tua vida não condiz com quem Deus ama. Tua vida não condiz com um filho amado do Pai. Tua vida não condiz com o amado de Deus. Tua vida não condiz. Você olha para dentro da tua casa, para dentro da tua família, você olha para dentro da tua realidade, e aí o diabo aparece dizendo: isso não é rejeição de Deus, isso é uma prova. O diabo te enganou aí. Satanás te enganou com isso. Porque o diabo pegou a história de Jó e colocou em você. E você, às vezes, até liga para mim e fala: bispo, eu estou igual a Jó. Uma irmã me ligou dizendo: eu estou igual a Jó. Eu falei: não diga isso. Não diga isso. Jó é uma pessoa, você é outra. Não tem nada a ver a vida de Jó com você. E se você está igual a Jó, então você está sem conhecer a Deus. Porque no capítulo 42, Jó disse: essas desgraças só aconteceram comigo porque eu ouvia falar. Agora é que os meus olhos te vê. Você vai ver depois dele ter perdido pai, dele ter perdido mulher, ter perdido os filhos, ter perdido tudo, ter ficado doente, ter pegado câncer, tireoide, zika, febre, ter pegado tudo. Foi que ele disse: eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Eu conheci o Senhor agora. Eu estou conhecendo o Senhor agora. Talvez depois da dor. Não, talvez não. Certeza. Foi depois do sofrimento. Aí eu pergunto: quantos aqui querem passar pelo que Jó passou para se converter? Não é mais fácil abrir o coração agora? Chegue diante de Deus com a tua hipocrisia, mentira, maldade, falsidade. Diga para Ele: Senhor, antes que a minha carne seque, ou que eu engorde 100, 200 quilos e fique inutilizado em cima de uma cama, antes, meu Deus, que a pele caia, antes que as minhas unhas não se sustente mais nos dedos, antes, meu Deus, que o meu cabelo caia, antes que me venha um câncer criminoso, antes que as metástases se espalhem no meu corpo, antes que este mal generalize, antes que o meu intestino apodreça e vire câncer, eu quero conhecer o Senhor de verdade. Eu quero parar de mentir. Eu quero parar de fingir. Eu quero parar de enganar. Eu quero parar de fazer as coisas erradas. Eu quero parar de ser hipócrita. Eu quero cantar direito, tocar direito, evangelizar direito, começar o culto na hora certa. Eu quero o teu perdão, porque tem gente me assistindo do outro lado agora, e aqui também, que cultua a si próprio. Cultua a si próprio. Irreverentes e que não aceitam corrigir, serem corrigidos, não aceitam aprender. E isso, nesta oportunidade, Deus está me dando para que esta igreja faça este autoanálise, esta reflexão, porque se passar de hoje, não tem mais jeito. Ô glória, você pega a obra de Deus, larga a obra de Deus, despreza a obra de Deus, cuida de todas as coisas de seu modo, para você só funciona do seu jeito. Mas você precisa voltar.
antes que esses 7 anos de desgraça aconteçam. Eu não me canso de falar de um amigo que eu tinha em Natal, no Rio Grande do Norte, que tinha 51 imóvel alugado. Um valor em aluguel seguramente exorbitante. Ele tinha dinheiro de sobra e ele disse: eu não fico mais pobre. Eu tenho certeza, pelo que eu tenho, eu não fico mais pobre. Esse homem era um dizimista muito obediente, sincero, e um homem muito dedicado à igreja. Mas, quando ele disse isso, ele se afastou da igreja e este homem começou a ter perdas. Mas como é que vêm as perdas? As perdas, meus queridos, de uma pessoa perder 51 imóveis é de uma irresponsabilidade muito grande. Por mais irresponsável que ele fosse, ele teria ainda capacidade de ir ali, até pedindo aqui a alguém que administrasse por ele, talvez se ele não conseguisse administrar ou não soubesse, mas alguém salvaria pelo método comercial, pelas táticas empresarial. Qualquer um faz manobra e consegue se sair de um buraco. Mas quando é uma maldição, não tem saída. Você pode ter certificado, diploma, formação, equilíbrio, você pode ter todo o aparato que cabe a retroceder daquela situação, mas se você não estiver com o poder de Deus na vida, com a graça de Deus, você vai cair e vai cair tudo junto, porque foi Deus quem deu, é Deus quem tira. As coisas foram dadas por Deus, está sob a responsabilidade de Deus. Por isso que eu digo, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e eu sou servo, grato eternamente a Ele. Por isso que Ele me abençoa, por isso que Ele me ajuda, por isso que Ele cuida de mim. Mas ele começou a viver problemas de saúde, entrou mulheres, entrou pessoas na família, nos filhos, endemoniadas, e um dia ele se sentiu com quase 40 frentes de problemas para resolver, seríssimos, agiotas, e começou. Aí foi perdendo, e acabou sem nada. Acabou sem nada, com um carrinho pequenininho, todo quebrado, e eu peguei 7.000 reais e ajudei ele para comprar feiras básicas ali em Jardim América e sair revendendo para comer, para sobreviver. E aí ficou aquilo na minha cabeça, isso faz uns 30 anos por aí, isso ficou na minha cabeça. O ser humano que deixa Deus, que se afasta de Deus, ou que está dentro da igreja, enganando a si próprio, ou enganando os irmãos, ou fazendo as coisas de Deus sem amor, sem carinho, tende a viver essas vergonhas. 7 anos. E a Bíblia diz no verso 2, prevalecendo, a palavra prevalecendo já é uma palavra que diz que eles foram já abatidos de cara, foram vencidos. A mão dos inimigos prevaleceu sobre eles imediatamente. E agora a Bíblia diz que os filhos de Israel começaram a cavar as suas próprias covas. Glória a Deus. Eles começaram a cavar suas próprias covas. Eles começaram a abandonar as suas terras e fugir para as cavernas para não serem encontrados. Eles andavam agora sem identidade. O diabo tirou deles o CPF, a identidade. O diabo tirou deles o direito
de se sentir livre cidadão. Como é que está o teu CPF? O teu nome na praça? Me conta. Me conta. A tua linha de crédito. Como está a tua linha de crédito? O que será que foi tirado? O que será que prevaleceu de cara já na tua vida? SPC, Serasa, você já não compra, você está com a dívida muito alta, você está endividado, o cartão estourando, você pagando a fatura mínima e um juro miserável, exorbitante em cima de você. Será que não está acontecendo com você o que eu estou lendo aqui? Prevalecendo a mão dos midianitas sobre os filhos de Israel, eles fizeram covas para si. Covas. Eles abandonaram as suas casas e agora foram se esconder em cavernas. Eles agora foram lá para dentro da favela, morar em um caixote lá dentro, para não pagar luz, água. Meu Deus. Porque o seu único modo de sobrevivência é lá dentro, no miolo, porque a casa do asfalto, a casa boa, foi vendida, ou tomada. Eles tiveram que se esconder. Quantos dos nossos irmãos, quantas pessoas estão morando lá em cima, em uma invasão, mas já tiveram empresas, já tiveram 4, 5 residências, carros bons, e hoje estão atolados até o pescoço em lama, em dívidas, em problemas. Mas eu tenho uma palavra para você. Se você se arrepender, Deus vai arrancar você daí e vai trazer você para o seu lugar. Deus vai puxar você daí e vai te trazer para o seu lugar. Você cavou covas. Cavar covas significa buscar refúgio em outra coisa. Buscar refúgio em outro lugar. Aqui Israel perdeu tudo. Aqui os midianitas disseram: saiam dessa terra, que essa terra é minha. Tomaram. Saiam destas plantações, que essas plantações é minha. O dinheiro sumiu. O dinheiro desapareceu, a plantação. O texto está dizendo que a plantação deles desapareceram. Versículo 3 diz assim: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois e nem jumento, porque subiam com seus gados e tendas, e vinha como gafanhoto, em tanta multidão, que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Agora você imagina a abóbora
que eles plantavam o feijão, o arroz, eles plantavam e o inimigo ficava olhando de longe. Quando chegava a época que eles diziam, está maduro, aí ele se juntava as 3 nações, os homens do Oriente, midianitas e os amalequitas, pareciam um gafanhoto. Aí você veja, você começa a juntar um dinheirinho, vou fazer a minha casa, vou arrumar as coisas, aí está tudo dando certo, tudo dando certo, tudo dando certo. Aí você fala, está prosperando, está prosperando. Está nada, está debaixo de maldição. Eles estão vendo de lá. O diabo está olhando. Você abrindo a empresa, abrindo a loja, cheio de otimismo. Ah, Deus está me abençoando. Não é? Cuidado. Se tiver maldição na sua vida, a maldição não impede de você dar passos. A maldição impede de você colher. A maldição não impede de você abrir sua empresa, de abrir sua loja, de fazer um sucesso no início. A maldição impede de você colher. Esse é que é o problema. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é a base. Isso aqui é a forma de Deus falar com você. Você devia agradecer pela minha vida. Agradeça muito pela minha vida. Eu estou te falando como um santo de Deus que venho na unção do Senhor para falar com você. Ouça Deus falar na minha boca. A Bíblia diz que eles plantavam, que eles tinham êxito em tudo. Ficava lindo o pátio, e as ovelhas, e os gados, e as vacas produzindo leite e dando crias. Mas diz a Bíblia que quando estava no patamar, pastora Maíra, certo, aí diz a Bíblia que ele dizia, agora é hora da gente ir. Aí subiam levando, eles tomavam tudo que tinha pela frente, gente. Cabras, camelos, levava as lavouras todas. E a Bíblia diz que eles, além de fazerem isso, pisoteava o que pudesse ficar para trás. Pelo que a Bíblia diz que eles subiam como gafanhoto, pelo que Israel empobrecia. Empobrecia. Diz a Bíblia, no capítulo 6 e versículo 6, esse eu faço questão de ler com todos vocês. Ouça isso, leiam comigo. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora, Dina, agora sim é que começa. Depois que apanham. Depois que apanham. Depois que eles veem a besteira que fizeram em ter sido negligente, displicente com as coisas de Deus. Agora é que eles... Então a pergunta nesta hora é: você vai deixar acontecer o quê? Você vai apanhar para aprender e não aprender para não apanhar? A hora é essa. Ô igreja, a hora é essa, o momento é agora. O Senhor está dizendo: volte. Volte, venha, firma, queira, dedique-se, entregue-se agora. Então, quando eles vinham no versículo 4, 5, eles vinham, tiravam tudo, e no versículo 6 diz que com isso
Israel perdeu muito, empobreceu muito. Gente, ficaram pobres de maré. Mas trabalhavam, está aqui. Eles viam, recebiam salário, tinham, mas a pobreza permeava na vida deles. Quantos de vocês trabalham muito, são bastante honestos nas coisas que fazem, são bons na coisa que fazem? Agora vem a pergunta: cadê o dinheiro? Eita glória! Para onde foi o dinheiro? Para onde é que está indo o dinheiro? Se eu olho para a minha casa, se eu olho para a minha realidade e vejo que não condiz com aquilo que os meus olhos veem, eu não posso estar nisto, entre ler a Bíblia, dizer que Deus está comigo e não ser aquilo que Deus diz que eu sou. Então, a partir de hoje, façamos esta retrospectiva, esta análise. E muita gente diz: eu aprendo muito com o Senhor. Eu escutei de pessoas essa semana dizerem: a minha vida mudou depois que eu comecei a ouvir o Senhor. Eu queria que você ouvisse. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu lhe digo, porque se existe uma pessoa que te puxa, se existe um guincho que te tira da lama, esse guincho sou eu, amando do Todo-Poderoso. Agora cabe a você não ironizar o que eu te digo, não subestimar Deus, porque você pode, de repente, fazer como arrogante, porque a arrogância precede a queda, a prepotência. Aquele moço bateu no peito e disse para Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ironicamente, ele disse isso. E Jesus disse: faça isso, 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 e deu a dica para ele. Ele disse: tudo isso eu faço. Tudo isso eu já faço. Foi aí que caiu. Aquele moço foi para o buraco, porque ele chegou diante do suprassumo da verdade, do Deus que conhece o coração, e disse: o meu coração não é isso que o Senhor está falando aí, não. Lembra do começo da mensagem que eu disse? Que tem pessoas que acreditam nas mentiras que falam, que contam, que tem pessoas que enganam a si próprio. Ah, mas eu não sou isso aí que o Senhor está falando, não. Já eu, bispo Edinaldo Silva, por certo que eu acho que esteja, eu digo para vocês que essa palavra aqui foi todinha para mim. É todinha para mim. Aqui está alguém que leva para casa essa palavra. Deus me livre vomitar ou arrotar arrogância de dizer que isso aqui não é para mim. É para mim. E eu vou cada dia aplicar esta palavra na minha vida, porque eu sei que ela vai me ajudar. Eu quero que vocês todos, em nome de Jesus, tome esta palavra para si, leve para o seu coração e diga: Deus, a partir de agora eu quero lutar, eu quero fazer tudo com decência e honra. Eu quero dar o meu melhor para o Senhor e eu não quero nunca mais a presença invasiva dos midianitas, dos amalequitas e dos homens do Oriente nas minhas terras. Lembre dessas 3 nações, eles não têm pena. Ou o diabo não tem pena. Satanás não tem um pingo de piedade de você. Então, lute. Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. E vamos agora falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Pode orar todos vocês do seu jeito, tá?
Em nome de Jesus, Pai. Estou em Tua presença, no Teu altar. E uma multidão em casa aqui assiste esse culto agora. Dai as bênçãos, Senhor, predita neste livro. Dai as bênçãos explicadas neste livro para estas pessoas que estão assistindo e para quem está aqui agora. Se alguma pessoa está aqui, Deus, surrada, sucateada, apanhadas, meu Deus, invadidas, machucadas, vivendo, Senhor Jesus, sob o chicote do diabo, neste momento, tira essa pessoa, meu Pai. Tira essa pessoa de debaixo do chicote. Porque, meu Pai, o chicote do diabo tem veneno na ponta. Corta a pele. Sangra até matar. O inferno não tem pressa em expor, envergonhar e torturar nenhum aqui, Pai. Ele tem prazer de fazer isso. Por isso que eu estou na Tua presença. Eu estou no Teu altar para pedir ao Senhor neste momento, abra os olhos de quem está querendo sair da igreja. Abra os olhos de quem está querendo se afastar dos grupos, se desmembrar, se desligar, seguir seu caminho por aí, Pai, errante, como moribundo, ferido, afetado, machucado, leproso. Eu peço nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor venha para este coração e que esta pessoa diga: opa, eu não quero isso. Oh, remicante, oh, traga, meu Deus, o brilho de volta. Feche os seus olhos e fale com Deus. Traga o brilho de volta. Fale, ore. Tente falar em línguas de novo. Tente trazer as línguas estranhas de novo. Tente trazer o choro novamente de alegria. Quem sabe agora você vai poder ter uma oportunidade de reconstruir, de refazer o caminho de volta. Pelo menos tente, se você não está conseguindo, tente. Tente falar em línguas, tente puxar aquela alegria. Sim, através da oração pode ser que você consiga agora. Lembre de tudo que você perdeu, de tudo que você é, tudo que você fez, está fazendo. Lembre de todos os versículos que eu li. Lembra de toda a palavra que eu li. E tenta agora, em nome de Jesus, tenta achar você dentro de você mesma. Pede aí, pede. Não fica calado, não. Faz a tua oração própria. Não faz uma oração engessada, religiosa, presa a alguma coisa, a algum dogma. Não, se abre, conta assim: Deus, eu acredito que é para mim essa palavra. O Senhor está falando comigo, Deus, então me ajuda aqui. Tira os midianitas da minha vida. Tira os amalequitas da minha vida. Me livra dos homens sanguinários, dos homens do Oriente. Tira a doença da minha casa. Tira o devorador do meu emprego, do meu salário, da minha loja, da minha empresa, da minha casa, do meu ministério, da minha saúde.
Oricanda laba shondereha. Não se concentre em outra coisa agora. Não abra os seus olhos. Não queira ver nada aqui dentro. Apenas se fecha com Deus agora. E você e Ele. Diga: Senhor, eu não quero apanhar para aprender. Eu quero aprender para não apanhar. Eu não quero, Pai, estes 7 anos de rejeição. Estes 7 anos de desprezo. Não vire as costas para mim. Não feche os olhos para mim, não me abandone um minuto, não me deixe um dia, não me deixe um segundo, não me deixe um instante, Senhor. Oh meu Pai, por favor, traga de volta a minha força. De que me plas, recanderevalabas. Oh glória, ache o caminho de volta, ache o caminho de volta, ache o caminho, pare de fazer covas, pare de fugir, pare de se esconder. Oh glória, 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 glória a Deus. Se esforce. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ore. Ore mesmo, ore mesmo. Glórias. 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 Glória. Oh, meu Jesus, quando luta no caminho encontrar a tua mão divina, vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus, por ti espero somente por a tua luz. Arremindio cande provas. Estenda as mãos. Diga obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te agradeço por todas as maravilhas,
Eu não quero, meu Deus, perder a minha fé, a minha alegria. Tira os midianitas daqui, os amalequitas, os homens do Oriente. Tira o veneno do meu coração. Tira o veneno daqui. Me deixa puro, pura, alvo, mas que a neve. Oh glória, ó meu Jesus, encostado em teu braço vou andar, e com amor na sã palavra meditar, sempre assim, na peleja por Jesus eu vencerei, e pela fé abrigado do mal estarei. Ô irmã Inalda, receba o poder de Deus aí, minha irmã. Sei que a senhora está assistindo. Ô glória. Que culto maravilhoso. Que culto maravilhoso. Amém. Amém. Diga assim: obrigado, Jesus. Quem está se sentindo melhor agora? Amém? Se sentindo bem agora? Porque culto é isso. É adorar a Deus, ouvir a palavra e continuar em comunhão com os nossos irmãos. Igreja é isso, não é mais nada. As irmãs agora estão emocionados. Eu vejo pessoas chorando. Isso é muito glorioso. Eu quero agradecer a você que está em casa assistindo a gente. E nós agora vamos para esse momento especial, o momento do ofertório. Toda a igreja precisa ter como princípio o desejo de dizimar, de honrar. Olha para mim. Nós adoramos com o louvor, adoramos com a nossa atenção à palavra e agora adoramos com o nosso culto. Amada, eu observei que durante o culto você sai bastante. Procure evitar, tá bom? Para que outras pessoas também tenham tranquilidade. Essa porta precisa estar fechada, o ar está ligado e existem pessoas que sim, saem muito e eu fico durante todo o culto dentro da igreja. Eu acredito que todos tenham esse mesmo sentimento. Até tem idosos aqui que têm essa liberdade de fazer, mas eles se esforçam. Vale a pena ficarmos apertados um pouco, mas ficarmos aqui até o culto acabar. Amém? Que faça parte do padrão ético da igreja e também da nossa liturgia religiosa, o respeito e o carinho de estarmos aqui quando o culto começa e só sairmos quando o culto termina. Amém? O pessoal da secretaria já pega o material, já deixa tudo guardadinho no canto, entendeu? Para que possamos ter esse culto bem tranquilo e bem racional durante o dia. Amém? Digam glória a Deus. Então nós agora vamos para esse momento ofertório. Nós vamos escolher a melhor oferta da nossa vida. A maior. Nós vamos dar. Nós vamos dizer: Deus, tome o nosso melhor. Fiquem de pé todos em nome de Jesus. Os que trouxeram os envelopes vão trazendo aqui na frente, entregando nas minhas mãos, tá bom? E eu vou orar todos os envelopes agora, todos. E vou orar também todos os de casa que vão fazer suas transferências através do site. Você pode entrar no site adfamilia.com ou anotar a chave. A chave é o número de um celular. Lembrando a você que está em casa agora,
quando você pegar lápis e papéis para anotar a chave, é esse número aqui. Se você não tem ainda essa chave para fazer a sua oferta, você vai anotar ela agora e vai mandar uma mensagem para mim dizendo: eu estou assistindo o culto e eu vou dizimar. Tá bom assim? Você vai anotar essa chave. A chave é 21 9 64 62 93 11. 21 9, mantenha a porta fechada, por favor. 21 9 64 62 93 11. Por favor, assim que você anotar esse número, você entra no seu aplicativo do banco, faz a oferta e manda o comprovante para mim. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Se você ainda não tem esse número, tenha hoje, que eu vou colocar você na lista de transmissão. Tá bom? Então a chave é 21 9 64 62 93 11. Eu cheguei da viagem missionária ontem à noite, e quando estávamos passando ali na Bahia, infelizmente nós perdemos 2 pneus nos buracos. Essa estrada da Bahia está terrível. Nós pagamos os pedágios, mesmo assim ainda temos esse problema. Então, foram muito caros os pneus e está faltando ainda uma ajuda muito grande para pagar os pneus. Vou pedir para toda a igreja juntar-se para a gente pagar. Faltam R$980, porque são pneus caros, foram 2 de uma vez. Além do serviço, reboque, foram... Gente, fiquei lá no meio do nada, 5 horas da manhã. Mas me deu uma alegria tão grande. Eu digo, com pneu ou sem pneu, deixa até o carro aí. Quero nem saber. Eu quero é as almas que foram ganhas, a felicidade, a alegria, no meio do nada. Eu disse, olha, aquela região ali da Bahia perigosa. Eu digo, tá, ousa alguém tocar em mim aqui. Aí um caminhoneiro passou, aí me deu uma carona até a cidade, deixei lá o carro, no meio do mato, do nada, com tudo, nem tirei nada em cartão, tirei. Quero saber, eu digo, se o diabo olhar para esse carro, vai levar fogo aí. Aí fui lá, aí ninguém queria, não tinha guicho na cidade, não tinha nada, corri. De 5 horas da manhã até 10 horas, 10 e meia, aí consegui o guincho, fui lá, pegou. E depois rodar a cidade para achar pneu que não tinha, na cidade pequenininha. Itaitim, na Bahia, olha isso. Longe demais. Mas, estou aqui. Amém? Porque o ser humano nasceu para desbravar, né? Deu jeito, arrumei. E estou aqui para a honra e glória de Jesus. Nunca contar derrota. Amém? Quem tem um Deus como eu tenho, uma igreja como vocês e um povo, seguidores maravilhosos, eu não reclamo de nada. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por todos que vão dar um dízimo hoje, especial, uma oferta especial para ajudar nas despesas das nossas viagens. Que a bênção do Senhor, que o poder do bom Deus, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe mesmo, prospere todos que vão me ajudar, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Digam todos, amém. Pronto, venham trazendo aqui os envelopes. E os que vão ofertar pelo cartãozinho, passe ali. Os que vão em casa anotar o número, a chave é 21 9 64 62 93 11. Vão transferindo e mandando o comprovante, tá bom?
21 9 64 62 93 11. Tá bom? Todo mundo transfere 21 9 64 62 93 11. Tá bom? E quem pode ajudar, quem pode ofertar para abençoar as nossas despesas com algum valor? Bispo, eu quero ajudar com 100. Posso dar 200, posso dar 500, posso dar 50, posso dar 20, posso dar 5 reais. O que você puder fazer, vem aqui na frente, traz, passa ali o cartãozinho. Amém? Em nome de Jesus, chegou a irmã que vai ajudar com 5. Pronto, Deus abençoe. Pai, abençoe essa oferta que ela traz em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver, quem pode ajudar com alguma coisa? Essa aqui pode ajudar com 10. Pai, eu quero abençoar a oferta que a tua filha trouxe. Aqui tem quanto? Tem uns 10, né? Aqui. Abençoa, Pai, no poder do sangue de Jesus. Amém. Essa aqui ajuda com 10. Que a bênção esteja com você. Irmão João ajudou com 20. Que a bênção esteja com a sua vida. Essa aqui ajudou com 2. Que Deus te abençoe. A outra com 2. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Lucimar ajudou com 50. Que a bênção esteja sobre a vida da irmã. Irmão Daslan ajudou com 10. Deus te abençoe. A irmã ajudou com 4. Deus te abençoe. O que você tiver. O que você tiver. Se não tiver aqui agora, você pode pegar o cartãozinho, passar. Mas uma coisa é certa, Deus vai te responder. Deus vai te responder. Na hora que você ofertar, Deus vai te dar em dobro, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar nossa gravação, tá bom? E eu quero terminar minha transmissão com você que está em casa agora, encerrando com toda a igreja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esse culto tão gostoso, tão maravilhoso, por todos que estão assistindo e que agora vão dar o dízimo, vão dar suas ofertas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Digam todos, amém.